Bom, fala galera, beleza? Dando sequência aí ao nosso estudo então em relação às aminas, eu vou pegar agora um outro exemplo aqui para nós. Como que seria esse exemplo? Bem tranquilinho aqui agora também, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho CH3, CH2, CH2, vou colocar aqui, ó, o NH2. Galera, que função é essa? Professor, nitrogênio ligado a carbono só esteja fazendo ligação simples, amina, acabamos de ver, isso é uma amina isso daqui, certo? Apareceu nitrogênio ligado diretamente ao carbono que só está fazendo ligações simples, é uma amina, tá bom? E o que eu preciso para fazer a nomenclatura de uma amina mesmo? Lembra que eu acabei de fazer com vocês? Eu preciso do prefixo, que é a quantidade de carbonos, adicionar o il e terminação amina, não é? Então vamos lá, o que eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3 carbonos em sequência. Se eu tenho 3 carbonos em sequência, qual que é o prefixo aqui para 3 carbonos mesmo? 1, 2, 3 é prop, não é? Então, ó, 3 carbonos, o prefixo é prop. Então tá aqui, ó, prop. Só que como é uma amina, automaticamente eu tenho que adicionar o il no nome. Regrinha, não é? Então esse aqui é o propil, faz a terminação. Se é amina, termina com o quê? Isso, amina. Então é o propil amina, o nome desse composto, propioamina. É muito tranquilo fazer a nomenclatura. Depois que a gente aprende a nomenclatura das outras funções, as outras é uma repetição com uma terminação diferente, não é? Vocês viram que não muda, né? É sempre a mesma coisa, quantidade de carbonos, né? E identificar a terminação da função. A terminação da função é amina, então fica super fácil. Às vezes entra uma regrinha a mais, que nem esse daqui, o il, que tem que adicionar na amina, mas aí são coisas que a gente tomando cuidado, a gente não erra, né? Bom, como eu falei no vídeo anterior, tá muito fácil. Vamos dar uma complexidade um pouquinho maior aqui para um. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, CH3, CH2, aí aqui eu vou colocar o nitrogênio, certo? Aí aqui eu vou colocar um CH2, e aqui eu vou colocar um CH3, e aqui eu vou colocar um CH3. Agora, ó, entra mais ou menos no caso dessa daqui, não é, ó? Que eu tenho aqui, ó, o nitrogênio no meio, e é como se eu tivesse ramificação para direita, ramificação para cima e uma ramificação para esquerda. Não é só uma sequência de carbonos direto, igual eu tinha nesse aqui, igual eu tinha nesse daqui, ó. Aqui eu tinha uma sequência de carbono só, tava tranquilinho. Aqui eu tenho sequências diferentes, né, ó. Eu tenho essa sequência aqui, eu tenho essa sequência, que é uma ramificação para baixo, e tenho essa sequência aqui, então eu tenho que identificar. São sequências diferentes, não são? Então, o que eu preciso fazer? Vamos lá, vamos fazer a nomenclatura disso daqui. Como que ficaria a nomenclatura desse composto, tá bom? A nomenclatura desse composto ficaria da seguinte maneira. Bom, ramificação aqui, ó, para baixo eu tenho um carboninho. Como é que fica? Metil. Vocês já sabem isso, ramificação com carbono é metil. Ramificação com 2 carbonos, qual que é o prefixo? Etil. Para cá eu também tenho uma ramificação etil, não tenho? Isso. Então, como que ficaria a nomenclatura desse composto? Galera, é o seguinte, nós vamos precisar fazer assim, ó. Como eu tenho 2 etil, eu posso falar que eu tenho um dietil e um metilamina. Só que lembra quando eu tenho ramificações diferentes, que nem eu tenho ramificação etil, certo? Vou fazer um pouquinho mais embaixo aqui para ficar melhor para você observar, eu tenho uma ramificação do tipo etil e tenho uma ramificação do tipo metil, não é isso? Qual é o problema? São ramificações diferentes, começam com letras diferentes. Qual que era a regrinha? Colocar em ordem alfabética, não é? E vem antes do M. Então o que eu vou fazer? Ó, eu tenho um dietil, 2 vezes a ramificação etil, certo? Eu também tenho uma ramificação do tipo metil e agora termina o nome. Eu termino o nome com o que mesmo? Eu termino o nome com amina, não é? Eu termino o nome com amina. Essa daqui é um pouquinho diferente, mas nada, né, impossível de fazer. Agora, olha só que importante. Eu vou colocar aqui agora um composto um pouquinho diferente. Eu vou colocar esse composto aqui, ó. CH3, CH2. Vou colocar aqui, ó, nitrogênio. Aqui eu vou colocar um CH2, CH2, CH3. E aqui eu vou colocar um CH3. Parece ser igual a de cima, mas não é. Por quê? Observa comigo. Aqui eu tenho uma ramificação do tipo metil.
Aqui eu já teria uma ramificação com 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos é uma ramificação do tipo o quê? Propil, não é? Propil. Então, o que acontece? E aqui, ó, eu tenho uma ramificação com 2 carbonos. Ramificação com 2 carbonos é uma ramificação do tipo etil, não é? 3 ramificações diferentes. Ah, professor, não sei saber. Lógico que sabe. Calma. O que nós precisamos fazer aqui agora? Nós precisamos identificar a seguinte situação. Prioridade. Tem uma que vai vir primeiro, a outra em segundo, e tem uma que vai vir em terceiro e pode terminar o nome. Em ordem alfabética, E, M e P. Quem veio primeiro? E, depois o M, depois o P. Não é isso? Então, é o que nós vamos fazer. Então, ó, vai ficar o quê? Eu tenho um etil, tá aqui, certo? Depois, em ordem alfabética, vem quem? Metil. Eu tenho um etil, metil, e eu termino com quem? Com propil. Propil. Ó, se você quiser separar aqui, você pode separar. Ou simplesmente você pode colocar assim, ó, amina. Tá vendo esse daqui, ó? Esse daqui eu também poderia ter feito a mesma coisa. Eu poderia ter deixado assim, ó, dietil, metil. Ao invés de separar igual eu fiz aqui, eu também poderia deixar junto, ó. Não tem problema nenhum, tá bom? Etil, metil, propil, amina. Se eu quisesse deixar assim, ó, não teria problema também, ó. Etil, metil, propil, amina, certo? Isso significa que você tem um nitrogênio, que nesse nitrogênio você tem uma ramificação propil, uma ramificação metil e uma ramificação do tipo etil. Beleza, galera? Tudo bem? Bom, então, ó, essa sequência de aulas foi pra gente identificar o que seria, então, uma amina, as classificações das aminas e a nomenclatura, beleza? Vamos fechar, então, o que acontece? Nós estamos falando um pouquinho sobre as funções nitrogenadas. Começamos com as aminas. Logo nós veremos as amidas. Amina é sempre que eu tenho nitrogênio ligado diretamente a um carbono que só esteja fazendo ligações simples. Porque se o carbono não estiver fazendo ligações simples, não é uma amina. Tudo bem? Bom, lembrando, as aminas elas podem ser classificadas em aminas primárias, secundárias e terciárias. Tudo bem? O que seria uma amina primária? Uma amina primária é quando eu tenho nitrogênio ligado a apenas um carbono. Simples, não é? É um carboninho primário. Uma amina secundária é quando eu tenho nitrogênio ligado diretamente a 2 carbonos. Ó. Esse nitrogênio que caracteriza a amina está ligado a 2 carbonos. Então é uma amina secundária, certo? E o que seria uma amina terciária? Uma amina terciária é quando eu tenho nitrogênio ligado diretamente a 3 outros carbonos. 1, 2, 3, para formar então uma amina terciária. E lembrando, né, galera, nitrogênio sempre faz 3 ligações, enquanto o carbono faz 4 ligações, tá bom? Ó, nitrogênio ligado a carbono que está fazendo uma insaturação não é amina, é amida, que nós vamos estudar em sequência, tudo bem? Bom, depois disso nós fomos para onde? O que nós vimos depois disso? A nomenclatura das aminas, certo? Nomenclatura das aminas que é tranquilo, não é? Para fazer a nomenclatura das aminas, nós precisamos dos prefixos, que é a quantidade de carbono. Eu coloquei aqui uma revisãozinha básica. 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 but, 5 pent, certo? Ficou faltando aqui, ó, é pent, beleza? 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec e por aí vai. Vocês têm a tabelinha aí também na apostila e no caderno de vocês, beleza? E nós começamos a fazer as nomenclaturas dessas aminas, tudo bem? Fizemos nomenclatura onde nós temos sequências de carbonos direto e quando nós temos aí várias ramificações, que foram esses casos aqui um pouquinho mais complexos que eu coloquei para dar o nome. Beleza, galera? Tudo bem? Bom, as aminas não tem mais muito o que falar não, é um conceito bem simples, tá? É uma função bem simples e fácil de identificar. Em sequência, nós vamos aprender um pouquinho em relação às amidas, tá bom? Bom, galera, vamos lá. O que são as amidas? As amidas também é muito tranquilinho da gente aprender. As amidas é quando eu tenho nitrogênio ligado diretamente a um carbono que esteja fazendo uma insaturação. Então, olha só, amida é quando o carbono, nitrogênio. É quando o nitrogênio está ligado diretamente a um carbono insaturado. Vocês lembram o que é um carbono insaturado? Um carbono insaturado é quando ele está fazendo uma dupla ou uma tripla ligação.
Nesse caso, eu afirmo para vocês que vai ser com uma dupla, com uma tripla ligação, não vai ter, aí não vai ser uma função amida, tá bom? Então, ó, exemplo, professor, do que seria então essa amida que eu confundi. Não, ó, cara, é simples, é só você fazer assim, ó, que nem eu tenho aqui, ó, um carboninho, esse carbono tá fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. E aí, ó, de repente eu vou lá e ligo um NH2. Tá vendo? Por exemplo, ó, nitrogênio ligado diretamente a um carbono que esteja fazendo uma insaturação. Amida, galera, amida. Ó, só que ó, essa equação, essa molécula tá um pouquinho errada, não tá? O nitrogênio precisa fazer quantas ligações? 3, não precisa fazer 3 ligações? 2 hidrogênios com uma ligação com carbono, 3. Beleza, mas e o carboninho? O carbono tá fazendo 2 com uma aqui, 3. Então, ó, eu vou abreviar, vou colocar um R' aqui para indicar que isso aqui pode ser uma sequência de cadeia carbônicas, né? Pode ser um só, como pode ser vários. Só para indicar que as ligações do carbono aí está completa, tá bom? Vários exemplos aqui para vocês verem. Olha só o que acontece, ó. Vou colocar aqui, ó, uma sequência de carbonos qualquer, C dupla O, nitrogênio, aqui mais uma sequência de carbonos que eu vou chamar de, ó, esse aqui é R', esse aqui eu vou chamar de R duas linhas, e esse aqui eu vou chamar de R três linhas, vamos imaginar assim. Ó, é amida. Como que eu sei que é amida? Nitrogênio está ligado diretamente ao carbono que está fazendo uma dupla ligação. Isso daqui é uma amida, galera, uma amida. Professor, eu não entendi esses R's. Lembra que eu falei para vocês? Esses R's são radicais, significa que são abreviações, porque pode ter muitos carbonos, pode ser uma sequência de 10 carbonos, como pode ser de um só, certo? Ah, professor, mas faz com carbono que fica mais fácil de entender. Vamos fazer com carbono? Isso aqui ó, é como se fosse um CH3, esse aqui ó, C dupla O, aí nitrogênio, aí aqui também tem um R', eu vou colocar um CH2, CH3, vai. Esse aqui é um R3 linhas, não é? Eu vou colocar como se fosse um CH2, 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 CH3, tá vendo? É para evitar de ficar escrevendo muitas cadeias carbônicas. Mas o que me interessa é que vocês sabem isso daqui, ó. Nitrogênio ligado a um carbono que esteja fazendo uma insaturação. Então eu tenho uma função amida, Tranquilo, não é? Bem fácil de identificar. Professor, e na amida? Tem esse negócio de amida primária, secundária, terciária? Não, galera, não. Isso daí é só para mina, tá bom? O que nós precisamos fazer agora? Fazer a nomenclatura. E a nomenclatura das amidas é 1 mol de vezes mais fácil ainda do que a amina, tá bom? O que eu preciso apenas? Do prefixo, certo? Depois do prefixo, adivinha? Não tem nem aquele il que tinha lá na mina. É só adicionar o amida no final, que é do próprio nome. Então, olha só o que acontece aqui, ó. Vou dar um exemplo. Ó, esses dois caras aqui para a gente fazer a nomenclatura. Observa. Olha que difícil que é. Para fazer a nomenclatura da amida, eu preciso do prefixo e terminar com amida. Olha que difícil. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1. Qual que é o prefixo para um carbono? Met. Met o quê? Amida, não é? Amida é o amida. É o metaamida. Tudo bem? Beleza? Então fica bem tranquilinho. Professor, não tinha que identificar se ele só faz ligação simples, dupla ou tripla? Lembra? Tá bom, você pode colocar, fica até melhor ainda o nome. Ó, quando só faz ligações simples, eu utilizo o an, não é? Quando faz ligações duplas, eu utilizo o en. E quando faz ligações triplas, eu utilizo o in, não é? Então vamos fazer isso daqui, ó, para ficar melhor ainda, ó. Met, porque é um carbono. Tá fazendo que tipo de ligação? Entre o carbono. O carbono aqui, ó, tá fazendo ligações simples, então é an. Certo? E termina com amida, não é? Então ó, vai ficar o metanamida. Ah, o nome é um pouquinho estranho, mas esse é o nome oficial. Tá bom, galera? Bom, para vamos finalizar, como ficaria o nome desse daqui? 2 carbonos, o prefixo é et. Entre os carbonos só tem ligações simples, então eu coloco o an. E é uma amida, como que eu sei que é uma amida? Olha aqui, galera, nitrogênio ligado a um carbono está fazendo insaturação. Então, se é uma amida, eu termino com amida, o nome. Então tá aqui, ó. É o etanamida. Galera, é muito simples. Perto de outras funções que nós já fizemos a nomenclatura, esta com certeza, junto com a amina, é uma das mais fáceis que nós temos.
Beleza, galera? Tudo bem? Então agora vocês já sabem o que são as aminas, vocês já sabem o que são as amidas, duas funções nitrogenadas importantes. Eu paro essa videoaula por aqui, em breve nós postaremos mais. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.